Jesus orou uma vez e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Muito curiosa esta oração do Senhor Jesus que você pode encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 10 e versículo 21. Jesus está expressando uma alegria, ele estava alegre, diz o texto que ele se alegrou em espírito diante da situação dos discípulos, como ele via os discípulos na sua fé infantil, porque você percebe isso nos apóstolos, nos discípulos, quando eles andavam com Jesus, eram homens leigos, não eram pessoas com um vasto, profundo conhecimento de nada, nem das escrituras e nem da vida. Eram pessoas simples, eram pescadores, camponeses, eram pessoas que, do dia a dia. E Jesus, tendo escolhido estes discípulos, apesar de todos os seus erros, como é comum a qualquer ser humano, Jesus se alegrava de que aqueles pequeninos que eram como crianças na fé, né, infantis na fé, Deus se agradou de revelar a eles a sabedoria, a inteligência, a pessoa dele. E Jesus disse que Deus escondeu estas coisas aos sábios e inteligentes. Sábios e inteligentes aqui, Jesus se refere àquelas pessoas que se acham muito inteligentes, muito entendidas, porque estudaram. Naturalmente, são pessoas que são dotadas de uma inteligência e se destacam no seu campo de estudo, na sua área, mas, infelizmente, se deixam levar pela sua inteligência e sabedoria, de forma que isso infle o seu ego, as encha de orgulho e as ache até mais sábias do que Deus. Então você vê, por exemplo, há muito mais ateus entre os sábios e entendidos, chamados sábios e entendidos, do que entre aqueles chamados ignorantes. Não é? Por que isso? Por que acontece isso? Porque a pessoa, não é porque a ciência é incompatível com Deus. Pelo contrário, Deus é a fonte de toda a ciência. Deus é a fonte. Quem criou as leis do universo? Quem estabeleceu as leis? A lei da física, a lei da gravidade, todas as leis da matemática. Quem estabeleceu isso? Tudo que acontece no universo, o homem apenas estuda e depois de muito tempo, se é que consegue, depois de anos, milhares, centenas, dezenas de anos, o homem descobre uma coisa que já estava lá no universo desde sempre. Não é verdade? Então, a ciência não é incompatível com Deus, nem vice-versa, mas o ser humano, quando se torna um pouquinho mais sábio, um pouquinho mais inteligente, mais conhecedor das coisas, começa a se achar. Começa a achar que ele mesmo é Deus, porque ele conhece mais do que os outros. Aí é que está o problema. Então, a soberba entra no coração do ser humano, dessas pessoas. Não são todas, obviamente, mas muitas, muitas. E essa soberba, esse orgulho, age como uma barreira entre esta pessoa e Deus, porque ela não enxerga Deus. Ela não enxerga. Ela pode estar diante das maiores provas divinas e ela mesmo assim não enxerga. É cega pelo seu próprio orgulho. Mas Jesus disse que aprouve a Deus, ou seja, Deus quis assim.
Deus preferiu assim, prefere assim, que estas coisas espirituais, as grandes verdades e revelações espirituais, fossem dadas aos chamados indoutos, aos chamados ignorantes, aqueles que não são considerados sábios, entendidos deste mundo, mas as criancinhas da fé, né? As criancinhas na fé. Aqui criancinha não é criança somente não, mas criança na fé, uma pessoa que não é desenvolvida na sabedoria, nos conhecimentos como algumas deste mundo. Então, Deus resiste ao soberbo, resiste ao orgulhoso, ao arrogante, mas é gracioso, é bondoso para com o humilde. A humildade pode ser uma qualidade que anda junto com a inteligência e conhecimento. Aliás, eu considero a verdadeira inteligência aquela que reconhece o mal do orgulho e o benefício da humildade. A verdadeira inteligência é como alguns sábios já disseram: quanto mais eu estudo, mais eu aprendo que eu nada sei. Não é? Alguns sábios chegaram a esta conclusão. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu descubro, mais eu aprendo que eu nada sei. Ou seja, os seus conhecimentos serviram para mostrar o quão pequenos e limitados nós seres humanos somos. Mas algumas pessoas não, algumas pessoas gostam de inchar o peito quando se tornam um pouquinho melhores do que os seus colegas. Mas se você usar a inteligência verdadeiramente, então você vai praticar a humildade onde você andar. Quer seja com as pessoas com quem você vive, ser humilde com as pessoas que você vive, e como que você pratica isso dentro de casa. Por exemplo, marido. O marido inteligente, o marido humilde, ele se vale do ponto de vista diferente da sua esposa. Ele se vale disso, porque ele sabe assim, ele pensa assim: eu não sei tudo, eu só tenho um ponto de vista. Eu só tenho um ponto de vista. Eu sou homem, eu penso como homem, eu tenho essa cabeça, esta experiência de vida, esta formação. Então, eu chego a conclusões sujeitas àquilo que está dentro de mim. Mas eu tenho uma esposa, uma mulher, que tem outra formação, outra experiência de vida. Ela não é homem, ela é mulher. Ela tem uma maneira peculiar de ver, de pensar, de sentir. Então, se nós temos um problema, uma situação que nós precisamos resolver, eu não vou chegar para ela e falar: cala a boca. Cala a boca porque você não sabe de nada, só eu que sei o que é certo. Não, eu vou ser humilde o suficiente para pelo menos ouvi-la, considerar o seu ponto de vista. E não terei nenhum problema em reconhecer que se o ponto de vista dela, se a opinião dela é melhor que a minha, a solução que ela pensou é melhor que aquela que eu pensei, ótimo para nós dois. Ótimo para mim que eu tenho uma esposa assim, que viu o que eu não vi, que me ajudou a concluir aquilo que eu não tinha enxergado ainda. Então, ótimo para mim. Eu vou aceitar o ponto de vista dela e vamos implementar isso e vai ser melhor para nós como casal, como família. Isso é humildade com aquelas pessoas que você convive. A mesma coisa a mulher para com o marido. Não tem problema nenhum, mulher. O seu marido está certo. Não é machismo. Não é machismo se o seu marido tem um ponto de vista que é correto, que é o melhor para os dois. Isso não é machismo. Você tem que saber ser humilde quando você está errada e o outro está certo. Só isso. É assim com filhos e pais, pais e filhos, irmãos e irmãos. É assim no local de trabalho. Às vezes o patrão, por não usar dessa inteligência, ele acha que porque ele é patrão, ele sabe mais que todo mundo ali. E não é. Muitas vezes o funcionário sabe mais que o patrão. O seu subordinado, às vezes, sabe mais que você. Mas se você é orgulhoso, você vai resistir,
você não vai ouvir, você vai ser um ditador no seu local de trabalho, você não vai querer saber do ponto de vista dos outros. Então a humildade é uma característica divina. Você vê a humildade no próprio Deus. Quando Jesus veio a este mundo, ele se vestiu de humildade. Ele era Deus, mas aceitou viver como homem. E um homem comum, um homem sujeito a tudo que nós estamos sujeitos. Foi humilhado, foi xingado, foi desprezado. Ele teve de abrir mão do seu poder para viver limitadamente como um homem. Se isso não é humildade, eu não sei o que é. Então, aprove a Deus. Deus quis e quer que as coisas espirituais, as coisas mais ricas e profundas e sábias, sejam reveladas às pessoas humildes, simples, que reconhecem a sua limitação diante de Deus e das pessoas. E Deus não quis revelar a si mesmo e nem as suas verdades àqueles que se acham sábios e inteligentes aos seus próprios olhos. Eis aí algo para você refletir. Refletir como você tem sentido a si mesmo, sobre si mesmo, e sobre Deus e sobre as outras pessoas. A humildade é inteligência. E o orgulho é pura burrice. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!